Estamos felizes de estar aqui. Vamos falar hoje sobre o mercado prateado e a razão por que nós tivemos a intenção de criarmos a Associação Brasileira do Cidadão Sênior em 2015. Né? Como a gente já vinha conversando, essa iniciativa ela surgiu de estudos. Eu sou advogado de formação e a Associação Brasileira do Cidadão Sênior ela veio como um desdobramento, uma necessidade. Por que disso? Fazendo um MBA em gestão empresarial com ênfase em estratégia na FGV, a gente começou a estudar alguns fatores que poderiam impactar em planejamento estratégico. Isso em 2009. Quando a gente estava estudando, a gente percebeu que alguns fatores, né, como guerra, pandemia, coisas assim que fogem de uma previsão natural, né, para fazer um planejamento, a gente percebeu que algo estava acontecendo no Brasil também, que estava fazendo uma mudança drástica, principalmente na pirâmide etária do país, que era a aceleração que estava acontecendo com relação ao envelhecimento da população. Então, a gente estava percebendo que o Brasil, que era um país dito como de pessoas jovens, esse é o país que vai para frente, daqui a pouco ele se descobriu como um país envelhecido. E por que isso aconteceu e o que nós verificamos? O Brasil, em menos, né, de 50 anos, algo em torno de 30, né, e 50 anos, nós praticamente invertemos totalmente a lógica do desenvolvimento aqui no Brasil populacional. Nós paramos de ter filhos e nós começamos a viver mais. Então, não é que o Brasil envelheceu porque as pessoas estão envelhecendo mais. Não é isso, é que nós não estamos renovando a nossa população. Né, Maurênio? E é extremamente fácil a gente lembrar disso quando a gente pensa na família de todos os brasileiros. Quem de nós não teve uma família de bisavós de 10, 15, dos avós de 9, né, dos pais de 7, a nossa de 3, de 4 no máximo, e aí nós já estamos tendo filhos de 1 a 2 e que já não estão mais querendo ter filho, ou tem um pet, né? E se bobear ainda vai castrar o pet. Mauro, e esse contexto, ele é nacional ou ele está focado em algumas regiões em especial? No caso, especificamente falando da região sul, né, que é uma região onde o canal tem esse envolvimento, mas aqui nos parece que esses números são mais agressivos, né, no sentido de formar, para os próximos anos, uma geração prateada muito maior do que a geração, digamos assim, tradicional, jovem, que se vê e que se via há um tempo atrás. Essa inversão que tu estás comentando, eu acho que ela, na região sul, a percepção que se tem, que as estatísticas mostram, podem se tornar muito maiores, né, no contexto nacional, ou não é assim? Não é assim. O Rio Grande do Sul ele é um estado, né, em que a população já fez, né, inclusive, essa consolidação do envelhecimento antes de muitos estados. Nós temos alguns estados brasileiros ainda, como Acre, Roraima, né, que a geração jovem, né, ela é maior do que 60 a mais, por exemplo. Mas o Rio Grande do Sul já experimentou isso. Basta dizer que nós temos mais avós do que netos no Rio Grande do Sul. Isso já é uma condição. E basta também que a gente saia nas ruas do Rio Grande do Sul e procure uma loja de brinquedo, de roupinha de criança, naquelas lojas de rua. Não vai achar nenhuma. Né? Em compensação, lojas de farmácia, prótese, né? Tudo que diz respeito também àquilo que interessa ao público sênior é evidente. Então, isso está já na nossa cara e a gente não percebe, porque nós não fomos criados e nem treinados para ter essa percepção. E aí é que a gente entra, Moreno, exatamente nisso. Né? No próprio Rio Grande do Sul, que a gente pode experimentar melhor essa sensação, nós não estamos vendo ainda, né, as pessoas, as empresas e as pessoas que prestam serviço se preparando para atendimento de uma geração envelhecida. Eles ainda têm uma noção de fabricação de roupa, de tênis, de entretenimento, de vários produtos voltado para uma geração nova, né? Como se a acessibilidade fosse algo que a gente devesse pensar só para quem tem
né, algum tipo de deficiência, e não é. Né? E até porque a pessoa idosa ela não necessariamente vai ser deficiente, né? Ela pode associar. Mas nós não estamos ainda com um olhar treinado para fazer roupas para pessoas 50 a mais, para preparar o mercado de trabalho de treinamento e reinclusão de pessoas 50 a mais. Nós não estamos preparados para fazer a senior living ou locais para as pessoas morarem, né, de forma adequada e aprazível. Não que aquilo seja um depósito de pessoas para morrer, infelizmente, mas é esse que é a lógica de raciocínio que nós fomos criados. Então, a pessoa ou envelhecia em casa, ou ela era uma pessoa quase que desvalida, que ia para um asilo, né? E hoje é instituição de longa permanência, né? E são raras as pessoas que têm autonomia ou uma condição de ter o seu envelhecimento no seio familiar ou num ambiente que lhe dê autonomia. Mas dentro dessa perspectiva que tu coloca, ao mesmo tempo que é, digamos assim, assustadora essa inversão da pirâmide, é também promissor, eu entendo, pela lógica de geração de um novo mercado, que precisa haver, então, ferramentas, metodologias que conversem com esse mercado de forma mais adequada, ou seja, a indústria se preparar para atender esse público, os serviços, por aí que vai, né? A, a geração prateada vai provocar, produzir, promover essas perspectivas, não é? Olha, tem um perfil diferente de quem tem dinheiro e o quem que gasta mais. Tá? Então, isso, por exemplo, bares, restaurantes, entretenimento, a pessoa sênior, ela gasta mais. Né? Nós temos também algumas coisas que a gente tem que perceber que mudam. Por exemplo, eu já estive em Portugal, Maureen, estive em cidades pequenas, em que lá as creches foram fechadas. Portugal já está num nível até mais adiantado que o Rio Grande do Sul nesse aspecto. Uhum. E tinham creches municipais lá né, das regiões deles que foram fechadas porque não tinha público. Então, os municípios foram obrigados a se organizarem e recrutarem senhoras que aceitavam atender de 3 a 5 crianças na sua residência, para que aquelas mães pudessem trabalhar. Claro, a vida inteira a política foi de promover creche e agora não saber. Isso. Aí, o que o pessoal fala, né? Que em vez de uma creche para idosos, que não é um nome muito apropriado, mas na verdade é isso. É um centro-dia em que uma pessoa envelhecida que mora com alguém possa passar o dia, ser cuidado, ter as suas alimentações e o seu tratamento, enquanto o seu filho vai trabalhar. Então, inverteu. O filho sai, deixa o pai no centro de convivência, vai trabalhar, que às 8 horas ele passa lá e leva o pai para dormir em casa. E nesse contexto, Mauro, qual é a relação, ou qual é exatamente o posicionamento que a Abrace tem? É uma entidade nacional que ela busca entender essa dinâmica toda, promover junto ao governo federal, em especial, essas políticas, ou ela vai também colaborar através de seminários, eventos, nessas ações locais, digamos assim, dos estados interessados em melhorar a sua política pública voltada a esse público? A Abrax ela nasceu dessa necessidade. A primeira coisa que eu aprendi com o direito da pessoa idosa e a análise da condição da pessoa idosa e relações múltiplas que existem é que ela é indissociável de política pública. Porque eu não tenho como fazer determinadas coisas pela pessoa idosa se não for através de políticas públicas e coletivas. Por exemplo, a mobilidade urbana dessas pessoas dentro da cidade. Né? Algumas vantagens que posso fazer com que essas pessoas saiam de casa e tenham, né, algum tipo de entretenimento ou exercício ou até um relacionamento social mais apurado. Então, nós descobrimos isso, fizemos a Abrax para que a gente pudesse ter esse envolvimento, esse conhecimento, esse protagonismo. E com a Abrax, que é uma associação sem fins lucrativos, nós colocamos a Abrax em 2 assentos no Conselho Nacional. Então, nós tivemos lá 2 oportunidades em que a gente atuou como conselheiros, e aí nós atuamos diretamente nas políticas públicas, né? Como a gente hoje também atua na política pública do Distrito Federal.
Então, vendo essas condições, a gente vê que para fazer um país em que as pessoas possam ter a sua condição de uma longevidade ativa e saudável, tem que ter a política pública junto. Não basta a gente mudar simplesmente, né, a visão do empresário para prestar serviço ou fazer produtos para a pessoa idosa. Até porque muitos desses produtos, apesar de extremamente importantes, eles não são de fácil acesso, acessível à população. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o direito de pessoas com 65 anos e com uma renda de até 2 salários mínimos, de poder viajar de graça nos ônibus interestaduais. Isso é uma política pública, nacional. E muitos idosos não sabem. Mas um idoso hoje, que tem uma condição de viajar, ele pode pegar um ônibus no Rio Grande do Sul e ir viajar para Santa Catarina. Ele tem direito a dois assentos no ônibus, né, desde que não seja leito, né, mas que sejam ônibus normais de viagem. Ele tem direito a 2 assentos. E se não tivesse assento, porque outros já estão ocupados, ele pode ter 50% de desconto. Então, algumas coisas o Estado tem que ajudar, né, inclusive para criar as redes sociais de proteção. E essa leitura que tu estás fazendo, no sentido de política pública, não só uma política federal, mas estadual e também municipal, né? Porque Isso. é ali que a pessoa vive, é ali que o cidadão, digamos assim, exerce a sua cidadania na plenitude. Eu acho que faz todo sentido os municípios se prepararem para isso, não é? É essencial, né? Nós temos aí 5.570 municípios, né? Quando eu assumi como conselheiro, só 1.800, 1.600, alguma coisa assim, municípios tinham seus conselhos municipais. Por que que isso é importante, Maurênio? Sem uma política de envelhecimento municipal, tu não consegue dar uma estrutura de envelhecimento nível nacional, porque os conselhos, eles colhem as informações e necessidades do cidadão ali na ponta, no município, levam esses conceitos e essas iniciativas para uma conferência estadual, porque todo estado também tem o seu conselho estadual, e aí são consolidadas, né, as políticas desejáveis daqueles municípios, e essa consolidação estadual é levada para uma conferência nacional. Sim. Então, é extremamente importante para fins de desenvolvimento da política pública. Agora, todo o conselho municipal, aí é que está o furo da bala, que muito prefeito não descobre, tá? E não tem percepção. O conselho do idoso de qualquer município, ele pode abrir uma conta de um CNPJ especial vinculado a esse conselho e criar ali o fundo do idoso daquele município. E todas as empresas daquele município, que são do lucro real, podem destinar 1% do que recolheriam de imposto de renda para esse conselho. E esse conselho pode fazer vários projetos para aplicação naquele município. Então, essa é uma informação extremamente importante, mas eu acho que, inclusive, pelo menos dentro dessa relação da Start TV e da parceria com a Abrace, nós podemos pensar em construir eventos, né, no interior do estado, pelo menos em algumas principais cidades, dando um exemplo de Caxias, Pelotas, Santa Maria, onde a gente pudesse levar essa mensagem, né, junto com as prefeituras e as empresas, porque essa onda, em algum momento, ela vai começar a encostar, digamos mas assim. é quase que uma renúncia fiscal e uma renúncia de saúde, tudo, que um prefeito faz a não incentivar um conselho de idoso a funcionar. Porque se eu faço, por exemplo, um fundo do idoso, e aí com a iniciativa privada e o conselho, a gente consegue fazer, por exemplo, o centro-dia que eu estava falando, as famílias daquele município têm onde deixar o idoso, e eles vão trabalhar, e trabalhando eles geram receitas. E esse idoso, sendo bem tratado, não vai sobrecarregar a saúde pública municipal, né? E se nós fizermos esse estudo inteligente, a gente faz com que o município não gaste com saúde, porque um idoso hidratado, alimentado e com medicamento, ele não dá o trabalho que um negligenciado dá. Nós podemos fazer campanhas, por exemplo, Maurênio, com esse conselho, com o CRAS e com outras entidades, de identificar quem são as pessoas naquele município que têm possibilidade de receber o BPC.
O BPC é um benefício de prestação continuada que está dentro aqui das leis, né, de organização de sociais do Brasil. Ele faz com que a pessoa com 65 anos, que nunca recolheu o INSS, mas que está em dificuldade, receba um salário mínimo, como uma prestação, né, ele não é uma previdência, né? As pessoas têm que entender isso, é um benefício, né, social. Mas então, se eu fizer esse serviço num município qualquer e descobrir que tem 60 pessoas ou 100 pessoas que têm direito ao BPC e não sabiam, eu faço introjetar naquele mercado, naquela economia local ali, naquela microeconomia, 100 vezes um salário mínimo a mais por mês. Então, é muita negligência, muita falta de visão a pessoa não entender que o trato do idoso com adequação, né, e um conselho também, é reter dinheiro e também trazer dinheiro para o município. O idoso pode dar lucro. Muito bom. Mauro, doutor Mauro Freitas, nosso amigo, né, Mauro, de longa data, presidente da Abrace, vamos em frente, então, vamos seguir nessas propostas de a gente conversar de tanto em tanto sobre alternativas, processos, enfim, que a gente possa estar construindo em parceria com a Abrace. Obrigado, Mauro, por essa nossa conversa aqui, né? Sempre é Eu bom. que agradeço. Mas, olha, de novo, um recado para todos os prefeitos, eu sei que a Stort trabalha com muita prefeitura. Estudem a condição da pessoa idosa não como gasto, mas também como oportunidade de fazer desse município um lugar aprazível. E com essas dicas que eu estou falando, um conselho bem feito, ele retém 1% do lucro real que todas as empresas têm que pagar no imposto de renda, e isso é dinheiro que a prefeitura não estava contando e que pode contar para fins de projetos sociais, e também o próprio BPC, e fazer o centro-dia, que vai dar saúde, tranquilidade para a população e vai fazer com que não sobrecarregue a saúde municipal. É só um exemplo do que dá para fazer, para ver a importância de um assessoramento que o Maurênio pode dar, juntamente com essa vivência que a Abrace também vem fazendo e exercitando no Brasil. Muito bom, muito obrigado, Mauro Freitas, muito obrigado. Seguimos os nossos próximos encontros, então. Um abração.